Num processo isotérmico, a pressão e o volume iniciais de um gás ideal contendo N igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? A pressão e volume são dados, respectivamente, 10 a 5 Pascal e 10 litros. No estado final, sabe-se que o volume é de 30 litros. Qual é a temperatura do gás? Qual é a pressão no estado final? E, finalmente, determine o trabalho realizado pelo gás. Aqui eu tenho uma curva, né, no espaço PV, colocando aqui a pressão e aqui o volume, para um processo isotérmico, para uma transformação isotérmica, né? Muito bem, essa curva é uma hipérbole, né? E vamos então agora responder às perguntas, né? Qual é a temperatura do gás? Aqui usamos essa equação de estado, né, dos gases perfeitos, né? Equação de estado, né? E o que a gente faz? Bom, eu vou tomar aquele 6 vezes 10 a menos 23, ou 6 vezes 10 a 23, como sendo um mol. Na verdade, um pouco menos, mas eu vou simplificar, né? Senão eu teria de colocar 0,99 alguma coisa. Então, eu vou considerar 6 vezes 10 a 23 como sendo igual a 6,23 vezes 10, 6,2 vezes 10 a 23. Portanto, eu estou considerando, para simplificar, né, o N aqui igual a 1. R é um valor conhecido, né? Ora, a pressão é 10 a 5. Agora eu estou deixando de lado essas questões aqui envolvendo unidades, né? Porque eu vou obter a temperatura em grau Kelvin, com certeza absoluta, considerando as unidades adequadas que a gente tomou, né? Joule para o grau Kelvin, por exemplo, né? Então vai dar a resposta em grau Kelvin. Eu esqueço as unidades, né? Aqui, claro, esqueço não, eu já considerei, né? Então aqui eu tenho na unidade do Sistema Internacional de Medidas 10 a 5, claro que aqui a unidade é o Pascal, né? O volume é 10 litros, 10 vezes 10 a menos 3 igual a 10 a menos 2, né? E isto, né, é igual a 8,31 vezes T. 10 a 5 vezes 10 a menos 2 é igual a 1000. Então, a temperatura é 1000 dividido por 8,31, isso dá aproximadamente 120 graus Kelvin. E está, então, a resposta, né, ao nosso problema. Se quisesse ser mais preciso, é só ver, né, o número de molas no caso de 6, né? Mas eu considero que isso realmente não vale a pena, porque não é esse o nosso problema, né? Agora, houve uma transformação aqui isotérmica, onde inicialmente o volume era de 10 litros e depois passou para 30 litros, né? Então, qual é a pressão no estado final? Ora, o produto R vezes T, numa transformação isotérmica, é constante. Então, veja, R, né, vezes T, é uma conta que a gente fez, né, e aproximamos, claro, por 1000, então isso é 1000, né, 1000 joules, 1000 joules, eu coloco isso aqui, né? O volume depois é 30 vezes 10 a menos 3, né? Portanto, P vezes 30 vezes 10 a menos 3 é igual a 1000. P, portanto, é igual a 10 a 5 dividido por 3, né? Então, essa é a resposta, essa é a pressão. A pressão é 3 vezes menor porque o volume é 3 vezes maior. É tão simples quanto isso, né? Levando em conta a equação do estado de um gás ideal. E agora, com respeito ao trabalho, né? O trabalho realizado por um gás, né, ele é sempre, aqui no caso desse gás, a integral, né,
Aqui no caso ele vai de 10 litros para 30 litros. Então, a integral de P vezes dV, esse dV aqui é de volume, né? P dV maiúsculo, então, né? E agora P é igual a RT dividido por V. Então, a integral, né? A integral de dV sobre V é o logaritmo, é igual ao logaritmo natural, né? de V. Então, eu vou calcular isso de 10 até 30, de 10 até 30, me dá, portanto, logaritmo natural de 30 dividido por 3, né? Portanto, logaritmo natural de 3. Logaritmo natural de 3 é aproximadamente 1,1, e a resposta é, portanto, 1.100 joules.